O novo presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Ramos Soares, é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar aqui connosco. Considera inaceitável este novo estatuto? Porquê? Nós não consideramos inaceitável o estatuto. O estatuto que foi acordado com a Sra. Ministra tem partes boas e partes más. O que nós achamos inaceitável é o processo negocial. Porque eu queria recordar os factos e depois concluiremos se o Governo agiu de boa fé ou se agiu de outra forma qualquer. Este estatuto foi negociado com a Associação dos Juízes até setembro. E a Sra. Ministra recusou-se, a nosso ver mal e sem razão que se perceba, a recusar uma parte importante do Estatuto. E, portanto, quis fazer uma revisão do Estatuto a meio. E contou com a boa-fé da Associação dos Juízes, que aceitou participar na negociação na expectativa de que poderia ser possível fazer uma revisão completa. A anterior direção, não a Certo, a anterior direção. Não houve acordo e, em outubro, os seus deputados do Partido Socialista garantiram à Associação dos Juízes que, uma vez chegado o processo ao Parlamento, poderia haver, aí sim, abertura para negociar aqueles aspectos do Estatuto que a Sra. Ministra tinha recusado de negociar. E estes 6 meses, que são exatamente os últimos 6 meses da direção anterior, o processo esteve parado no Governo, não sabemos porquê, e de repente, no momento de transição de direções, o processo foi aprovado. Numa altura... Mas vai agora para a Assembleia da República, certo. Acha que não há altura, não há espaço para ser discutido? Não sei, aí? Nós esperamos que sim. E nós esperamos que os deputados do Partido Socialista, que na altura tinham dito à Associação dos Juízes que essa parte do Estatuto poderia ser revista, esperamos que mantenham a palavra que nos deram. Porque nós mantemos a palavra que demos aos seus deputados de estar de acordo com aquilo que a Associação dos Juízes se comprometeu. E esperamos também que, nessa altura, havendo essa abertura, que se possa fazer aquilo que é normal quando se revê um Estatuto. E o que é que querem exatamente negociar nessa altura, se elas... Nós queremos acabar com uma situação que é absolutamente inaceitável e eu penso que as pessoas percebem. O vencimento dos juízes e a carreira dos juízes, a diferença entre, tirando os primeiros 5 anos, mas a diferença de vencimento entre a base da carreira e o fim da carreira são mais ou menos 10%. Aquilo que acontece nos 44 países do Conselho da Europa, a média, é que no fim da carreira o vencimento é 1,9 vezes mais elevado do que no início. Portanto, estamos a falar de um problema de carreira. São sobretudo os aumentos salariais. Nós estamos a falar de aumentos diretamente. Nós temos que ter um sistema remuneratório que tenha uma carreira para que os juízes que, quando começam na função, tenham perspectivas de evoluir, evidentemente também na questão salarial, porque é isso que cativa os candidatos mais aptos e é também isso que permite aos juízes em funções fazer um esforço de se qualificarem e de procurarem ser melhores. Nós tendo uma carreira em que um juiz com 5 anos tem um vencimento praticamente idêntico a um juiz com 40 anos, sendo a única carreira do Estado em que há exclusividade total e vitalícia, porque eu no dia em que me reformar ou que me jubilar eu não posso ter outra profissão remunerada, não há mais nenhuma carreira com esta exigência e, portanto, com esta limitação, a nós parecia-nos razoável que o Governo visse que era necessário olhar para este problema. Nós somos razoáveis, não queremos tudo ao mesmo tempo já. Nós podemos esperar, nós queremos é que o Governo nos diga, e neste momento o Parlamento, que concorda connosco que uma carreira estruturada desta forma não é adequada. Não vão abdicar desse ponto? Não, absolutamente. E gostariam de o ver resolvido quando? Nós queremos Acredita que ainda será este ano? Não sei, nós queremos que o Parlamento aceite discutir isso connosco, que não nos feche a porta na cara e que não nos trate dessa forma que nós qualificaremos como indigna. Nós somos razoáveis, temos tempo, nós não precisamos de negociar resultados incomportáveis para o país e quando os seus deputados sentarem connosco à mesa vão ver que deste lado só há razoabilidade e abertura. E esperamos exatamente a mesma coisa dos seus deputados. De qualquer das formas, pelo que percebi, há aqui alguns pontos deste novo estatuto que não agradaram, sobretudo aqui os que dizem respeito ao Conselho Superior de Magistratura. Sim, há um outro aspecto do Estatuto que foi negociado, mas que não teve o acordo da Associação. E nós queremos revisitar esses aspectos porque não estão bem. Um dos aspectos que está, a nosso ver, mal é a possibilidade de um juiz que não cumpra instruções do Conselho Superior da Magistratura ser sujeito a um procedimento disciplinar. Evidentemente que a senhora poderá dizer, bom, mas o Conselho não vai dar instruções sobre processos. E eu respondo assim, não sabemos. Nós não podemos abrir essa porta. Portanto, nós não queremos que os juízes fiquem sujeitos ao dever de obedecer instruções do Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão da administração do Estado, não é um tribunal. A outra norma que... Então ficam sujeitos, respondem Nós estamos sujeitos à lei, à Constituição, as nossas decisões são sujeitas a recurso e, portanto, podem ser revistas. Uma decisão, se eu preferir uma decisão errada, há um Tribunal Superior que a analisa. Se eu cometer uma falta disciplinar, sou punido, mas não tenho é que ter instruções sobre a gestão dos processos, porque amanhã podemos abrir a porta que o Conselho tenha a tentação, com esta composição ou com outra composição qualquer,
de dar instruções aos tribunais. E eu não estou a falar com isso de está a coisas querer que não dizer que aconteçam o no Conselho mundo. Superior de Magistratura é um órgão político? O Conselho Superior da Magistratura é um órgão político, é um órgão da Organização Política do Estado e é um órgão administrativo. E se reparar naquilo que acontece nos países europeus onde a independência dos tribunais está em crise, falemos da Polónia e da Hungria, que são os dois exemplos mais paradigmáticos neste momento, a intromissão do poder político no poder judicial nunca é direta. É sempre através dos conselhos superiores que gerem os juízes. E, portanto, é por essa razão que nós estamos preocupados com essa norma, mas também queremos que os cidadãos se preocupem com ela. Não por aquilo que pode acontecer para a semana ou daqui a 15 dias, mas porque vamos abrir uma porta que daqui a 1 ano, 2, depende do contexto político, pode nos criar dificuldades. Acha que fica então com muito poder o Conselho Superior de Magistratura? Acho que sim. Acho que tem havido nos últimos anos um movimento no sentido de aumentar a administração e a gestão dos tribunais, o que é positivo e tem o nosso acordo, todos os juízes concordam com isso, mas aqui e ali tem havido alguma intromissão naquilo que é a independência do juiz, na gestão dos processos, até já num conjunto de aspectos que têm a ver com a própria gestão do processo e do despacho. E nós não queremos que o sistema evolua por um ponto em que já não tem retorno. E nós queremos, e isso para nós é absolutamente essencial, nós achamos que é preciso agora parar para pensar e refletir e ver se estamos a evoluir bem e se estamos a caminhar no sentido certo. E a nosso ver não estamos. Alcançou-se recentemente um pacto na Justiça. O que lhe parece este pacto? Olha, o pacto tem coisas boas e outras menos boas. As coisas boas que tem, a primeira é ter havido um acordo das profissões correspondendo a um apelo do Sr. Presidente da República. E, portanto, isso é positivo. Também é positivo um conjunto de acordos que as profissões puseram agora na mesa dos políticos. Por exemplo, a redução das custas. É importante que as pessoas, para terem acesso à justiça tem que ser mais barata. Positivo. Aquilo que é mais negativo no pacto é o que não está lá. Porque aquilo que é mais negativo num acordo entre os profissionais é a ideia de que não foi possível consensualizar um conjunto de aspectos que têm a ver com a arquitetura do sistema e que têm a ver com a independência dos tribunais, que para nós são tão óbvios que nos causa estranheza que não tenham sido possível. Dê-nos um exemplo. Olha, eu quando estou a falar de independência dos tribunais e dos juízes, estou a falar num conflito sempre existente entre aquilo que é a gestão e a administração dos tribunais e aquilo que é a atuação independente dos juízes. Essa fronteira não é clara. Por exemplo, as profissões podiam ter debatido isso e tentar encontrar uma formulação que permitisse a coexistência destes dois valores. Os conselhos e os juízes presidentes têm de gerir o sistema, e bem, mas os juízes têm de ter condições para decidir com total independência nos casos. Um dos assuntos que ficou de fora foi precisamente esta questão das sucessivas violações do segredo de justiça. Acha que deveria estar em cima da mesa? Devia ter estado em cima da mesa? Devia fazer parte deste pacto? O segredo de justiça é uma situação estranha e quase faz parte das nossas preocupações do dia-a-dia. Todos os dias é violado e isso não está bem. Não vai ouvir nenhum juiz dizer que está bem a violação da lei. E, portanto, para mim, aquilo que era importante era que houvesse mais mecanismos de fiscalização, mais mecanismos de segurança do segredo de justiça e punição de quem viola. Não acabar com ele de todo, mas no dia fazer que não uma houver revisão, segredo de justiça, não há investigações. Eu não lhe vou dar exemplos de investigações que estão agora em curso. Mas pense numa ou duas que eu já estou a ver pela sua cara, que já sabe do que é que eu estou a falar. Imagino que não havia segredo de justiça. Não havia essas investigações. Agora, é evidente que quando as informações estão na praça pública e toda a gente já sabe do que é que se está a falar, temos de criar mecanismos, aí sim, para aligeirar, não quando for importante para a investigação e não quando for importante para a preservação do bom nome da pessoa que está a ser investigada, mas quando for importante para a comunicação e não cause dano a estes dois valores que são também importantes. E penalizar as pessoas que levam Claro, pois a violação da lei deve ter sempre como consequência a penalização. E porquê é que isso não é feito agora? Olha, não sei há dizer, mecanismos quer dizer, não tenho, eu para podia serem... pôr-me aqui a tentar adivinhar, francamente não sei. O conjunto de pessoas que mexe num processo que está em segredo de justiça não é muito, às vezes é mais alargado ou menos. Há juízes, há polícias, há procuradores, há advogados. Nós às vezes vemos que o segredo de justiça sofre mais erosão quando o processo passa a ter advogados. Pode acontecer que sejam os advogados nessa fase. Quando é na fase anterior, admito que sejam outros atores do processo. Mas aquilo que é importante é que se a lei prevê que o segredo de justiça tem um determinado conteúdo, pois temos que fazer o possível por respeitar o possível e o impossível. Nós não podemos assistir àquilo que acontece todos os dias. Estamos a falar no segredo de justiça e o segredo de justiça a ser violado sem consequências. Isso não é positivo. Temos um ex-primeiro-ministro sob suspeita, um juiz, um procurador. O que é que isto diz da justiça portuguesa? Diz bem por isto. A nós não nos vai ouvir dizer nunca
que um juiz sob investigação, que é uma cabala, que é uma perseguição. O Estado de Direito Quem é bom que para... diz isso? Não, eu estou a dizer, da nossa parte nunca ouvirá isso. Porquê? Porque nós gostamos sempre do Estado de Direito. O Estado de Direito é bom quando incomoda o cidadão anónimo que fez qualquer coisa que precisa de ser investigada. Também é bom quando incomoda um juiz que pode ser suspeito ou um procurador. E é bom quando incomoda um político ou um ex-político. Nós não somos daquelas pessoas que gostamos muito do Estado de Direito e da independência dos tribunais e da capacidade dos tribunais chegarem a certos sítios só quando não nos toca à porta. Portanto, nesse Parece plano... que está a mandar um recado a alguém. Não, estou a dizer aquilo que é óbvio, que faz parte do discurso mediático do dia-a-dia. Da nossa parte, o facto de haverem juízes e procuradores sob investigação significa, para nós é preocupante, nós preferíamos que não existisse. Mas preferimos que se investigue, que se há suspeitas, do que não se investigue. E, portanto, o que nós esperamos, e temos a certeza que vai acontecer, é que essas pessoas que estão sob investigação, se vier a apurar que praticaram alguma falta, devem ser punidas. E nós ficaremos tranquilos com isso, e penso que os portugueses também podem ficar tranquilos, porque isto é uma prova de que o sistema funciona também contra nós. Nós não criámos um sistema para funcionar apenas para os outros. Portanto, se existem problemas dentro do nosso corpo, o sistema encontrou uma forma de investigar. Mas não acha que as pessoas ficam mais desconfiadas? As pessoas Com certeza. já não confiam muito na justiça. Evidentemente que se amanhã vier a ser um juiz condenado ou um procurador, as pessoas preferiam que não fosse. Ninguém vai escamotear essa verdade. Mas, nesse plano, as pessoas também podem confiar de que, havendo capacidade de investigar dentro da classe dos juízes e dos procuradores, as pessoas ficam descansadas de que a probabilidade de haver outras pessoas que passam impunes é menor. É preciso uma reforma da justiça? É preciso uma reforma. Olha, há aspectos da justiça que funcionam bem. Se olhar, por exemplo, para a justiça civil do país, é a primeira nos 44 países do Conselho da Europa. E, portanto, já vê que não é bem verdade que a justiça esteja toda nas ruas da amargura. Mas se olhar, por exemplo, para as ações administrativas e tributárias, onde há processos à espera de sentença há 10 e 12 anos, é preciso reformar. Nós vamos tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade de propor ao poder político um plano de recuperação para esses tribunais. Porque nós não estamos confortáveis com a circunstância de haver cidadãos que estão à espera de uma sentença de 10 ou 12 anos porque não há juízes, ou porque o sistema é desorganizado, ou porque os meios não são atribuídos. Nós precisamos de ver onde é que está o problema e precisamos de ser atuantes no sentido de o resolver. E vamos fazê-lo. Pode haver uma janela de oportunidade para se fazer essa reforma numa altura em que vemos os principais partidos mais próximos um do outro? Olha, os governos ou os acordos governamentais do Bloco Central são sempre mais agressivos para a justiça. Basta olhar para a história e isso não é só no nosso país, porque deixa de haver fiscalização entre os partidos. Agora, no nosso plano, como juízes, os tempos são todos bons para fazer reformas, porque os juízes estão sempre do lado das reformas. Às vezes diz assim, os juízes são obstáculos às reformas. Mas não do lado das reformas que venham do Bloco Central. Não, se forem boas, claro que sim. Se olhar para a história, tendência para ser... Assim, normalmente são mais agressivas. Porque os dois partidos que têm uma maioria absoluta, que não se fiscalizam um ao outro no Parlamento, e, portanto, aquilo que é a dialética política própria de governo ou oposição, deixa de funcionar. E, portanto, nessa medida, a potencialidade de agressividade de uma medida nesse contexto é maior. O que eu lhe ia dizer é que, se olhar para o histórico, por exemplo, a grande reforma que se fez nos últimos anos do mapa judiciário e da nova organização dos tribunais, teve o acordo dos juízes. Há quem diga sempre, os juízes são corporativistas e, portanto, são uns obstáculos à reforma. E se olhar para o nosso histórico não vê isso. E por isso eu estou a dizer agora, olhando para a frente, contem sempre connosco para as reformas. Não contem connosco, como é evidente, para reformas do sistema que diminuam a capacidade de atuação dos tribunais ou que diminuam a independência dos juízes, porque a independência dos juízes é a minha enxada de trabalho. Eu, sem esse valor, não consigo trabalhar em condições, não cumpro o mandato constitucional que tem. E será mais fácil de contar convosco se esta questão dos aumentos salariais e das carreiras estiver resolvida até lá? Pergunta. Nós não fazemos esse negócio assim. Dê-nos dinheiro que nós damos colaboração. A nossa obrigação é sempre a mesma. E, portanto, nós estamos no sistema de justiça com obrigações também de cidadania e cumprimos-las sempre. E, portanto, mesmo que os seus deputados amanhã nos fechem a porta na cara, nós evidentemente não vamos gostar e tiraremos consequências disso, mas isso não é uma contrapartida que nós possamos ir pedir para fazer aquilo que devemos. Mas, evidentemente, quando eu estou a dizer isto, espero que os atores políticos do outro lado tenham o mesmo grau de responsabilidade, que não olhem para nós dizendo, bom, com estes podemos fazer porque eles estão sempre do nosso lado. Era muito importante
para o sistema de justiça e para o bom funcionamento do sistema de justiça que nós deixássemos de falar de carreiras e vencimentos. Porque se olhar para trás, para o histórico, vê há quantos anos andamos a falar nisto. Porquê? Porquê é que andamos a falar nisto há tantos anos? Porque o poder político se tem recusado a conversar com os juízes e a discutir isto numa base de razoabilidade. E se agora não o voltar a fazer? Veremos o que é que acontece. Ainda agora, sei que ainda agora começou o seu mandato, mas a verdade é que tivemos uma ameaça de greve ainda no final do ano passado, que podia, de resto, de alguma forma, boicotar mesmo as eleições autárquicas. Essa é uma hipótese que ainda coloca. A greve é uma medida legal. Eu não a discuto no plano da legalidade. Já se fizeram 3 greves na história dos juízes e nunca foi nenhum juiz preso nem sujeito a processo disciplinar por violar a lei. Portanto, as greves são legais. Há pessoas que não veem bem assim, não é? Bom, mas está bem, mas as opiniões são livres. Eu estou-lhe a dizer, na minha opinião, não ponho a discussão nesse plano. Mas a greve é sempre inconveniente. E, portanto, nessa medida, ninguém entra numa negociação ou num palco de conversação política a falar em greves. E, portanto, eu não utilizo sequer essa retórica neste momento, até porque estou confiante de que aquilo que estou a dizer, que é aquilo que qualquer pessoa razoável diz, que os deputados que deram uma garantia à Associação de Juízes que vão negociar uma parte do Estatuto, estou à espera que os seus deputados façam aquilo que qualquer pessoa razoável faz. Mas não descarta cumprir a hipótese de greve? Não descarto nenhuma hipótese, mas também não a ponho acima da mesa. Num primeiro momento? Não, nem num primeiro nem num segundo. Veremos como é que as coisas evoluem. Se me pergunta se eu abdico, se os juízes abdicam desse direito, a resposta é não. Agora, se a pergunta é, mas esse é um direito que os juízes gostem de exercer? E a resposta é também não. Os juízes não gostam de exercer esse direito e, quando o fazem, sentem desconforto. Já tiveram de o fazer 3 vezes na sua história e eu espero que não tenham de o fazer outra vez. E não estou a dizer que vamos fazê-lo. Para nós, esse direito é um direito que deve ser exercido subsidiariamente e como última instância. E, portanto, nunca podemos começar uma conversação política com essa retórica da greve. Aguardaremos novidades dessa conversação. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.